Você acreditaria se eu dissesse que o seu sucesso, sua renda, sua saúde e até mesmo seus relacionamentos estão sendo controlados por um programa invisível que você nem sabia que existia? É como tentar ganhar um jogo sem saber que está jogando. A maioria das pessoas está presa em padrões que nunca escolheram conscientemente. Elas não falham por falta de esforço, inteligência ou talento, falham porque foram programadas para falhar. Sim, programadas. E hoje vou mostrar para você o método de 5 etapas que quebrou esse ciclo na minha vida e na vida de milhares de outras pessoas que aprenderam a usar isso. Uma coisa que aprendi da maneira mais difícil é que a maioria das pessoas nunca parou, nem por um minuto, para decidir claramente o que realmente quer da vida. Elas sabem o que não querem dívidas, não querem ficar no mesmo emprego, não querem sentir ansiedade toda noite de domingo. Mas quando eu pergunto, o que você realmente quer? Vem o silêncio. Ou uma resposta genérica como, quero ser feliz, quero liberdade, quero ganhar mais dinheiro. Mas isso não é claro, não é específico, não é um objetivo. É um desejo solto no ar, sem direção. Quando Ray Stanford sentou comigo pela primeira vez, eu estava afundado. Eu ganhava cerca de $4.000 por ano e devia $6.000. Eu não tinha futuro. Ele não me perguntou onde eu estudei ou o que sabia fazer. Ele perguntou o que eu queria. E quando eu não soube responder, ele disse, então comece por aí. Ele me deu um cartão e pediu que eu escrevesse exatamente o que queria conquistar. Eu escrevi $25.000. Pode parecer pouco hoje, mas para mim, na época, era como pedir 1 bilhão. Eu não fazia ideia de como isso poderia acontecer e, sinceramente, nem acreditava que aconteceria. Mas eu acreditava que ele acreditava. E isso foi o suficiente para eu tentar. Foi a primeira vez que alguém me ensinou que a clareza do objetivo é o primeiro passo real rumo à conquista. Não basta desejar, você tem que especificar, dar forma, nome, valor, para que seu subconsciente entenda o que deve buscar. Se você não diz exatamente o que quer, como espera alcançar algo diferente do que já tem? E veja bem, isso não é só um conselho bonito, é ciência. A neurociência já provou que quando você define metas específicas, seu cérebro ativa uma parte chamada Sistema de Ativação Reticular. É como se você instalasse um radar interno que começa a filtrar o que é relevante e ignora o que não te leva ao destino. Já percebeu que quando decide comprar um carro vermelho, começa a ver carros vermelhos por toda parte? É o mesmo princípio. A atenção é guiada pelo foco, e o foco só existe se houver clareza. Mas aqui entra a grande objeção que a maioria das pessoas carrega. Mas Bob, e se eu errar no que estou pedindo? E se eu escolher errado? Eu entendo. O medo de errar paralisa. O medo de sonhar grande demais paralisa ainda mais. Porque o paradigma que nos foi ensinado é que sonhar alto é perigoso, frustrante e irrealista. Mas isso é só uma programação. Não tem fundamento. Ninguém fracassa por ter sonhado alto demais. As pessoas fracassam por terem aceitado viver abaixo do que são capazes. A grande tragédia é viver uma vida inteira sem nunca ter experimentado o gosto de perseguir um objetivo com convicção, de acordar todo dia sabendo exatamente o que está construindo. E isso muda tudo. Muda a forma como você se comporta. Muda a maneira como você usa o seu tempo. Muda até as oportunidades que aparecem, porque você finalmente começa a enxergar o que antes passava despercebido. E é por isso que eu ainda carrego um cartão no bolso até hoje, com o meu objetivo atual. Porque mesmo depois de décadas de estudo, de milhões conquistados, de empresas montadas em diferentes países, o princípio é o mesmo. Clareza gera poder. Você não conquista o que não define. Eu me lembro de um senhor que conheci em um dos meus seminários, que me disse que estava há 25 anos no mesmo emprego. Sempre sonhou em abrir um negócio próprio, mas nunca se sentiu pronto. Nunca tinha dinheiro suficiente ou o momento certo. Ele disse que desistia sempre que fazia um plano. Sabe por quê? Porque ele nunca escreveu, nunca especificou, nunca colocou aquilo no papel como algo real. Ele carregava a ideia na mente como um rascunho frágil,
facilmente apagado pelos desafios do dia a dia. Naquele dia, ele saiu da sala com um cartão no bolso. E alguns meses depois, me mandou uma carta contando que tinha começado sua pequena empresa de marcenaria. Não porque o universo conspirou, mas porque... Não foi porque o dinheiro surgiu magicamente do nada. Foi porque, pela primeira vez, ele tinha clareza sobre o que realmente queria. E isso mudou a forma como ele conversava com as pessoas, como buscava soluções e como lidava com o medo. Você pode estar exatamente nesse momento pensando, mas eu não sei por onde começar. Então, comece decidindo. Escolha um número, um valor de renda, um objetivo profissional, uma experiência de vida. Escreva. Leia todos os dias. Visualize como se fosse real, porque se você repetir isso por tempo suficiente, seu subconsciente começará a trabalhar por você e as peças começam a se encaixar. Foi assim comigo. Eu ganhava apenas o suficiente para sobreviver, mas comecei a agir como alguém que ganhava 25 mil reais. Depois, 100 mil reais. E então, 1 milhão de reais. Não porque eu já tinha esse dinheiro, mas porque minha mente já estava lá. E o mundo exterior sempre segue a mente que sabe para onde está indo. Então eu te pergunto, o que você realmente quer? Não me diga o que acha que pode conseguir. Me diga o que você quer de verdade, se tudo fosse possível. Porque, acredite, é possível, mas só para quem tem coragem de declarar por escrito, para si mesmo, o que quer criar. E carregar isso no bolso e no coração todos os dias, até o impossível virar hábito. Por muito tempo, achei que o problema era a falta de conhecimento. Então, eu lia mais, estudava mais, conversava com pessoas mais inteligentes, mas continuava vendo gente com 3, 4 diplomas, falindo. E, ao mesmo tempo, via outros com muito menos estudo prosperando, multiplicando negócios e vivendo com liberdade. Isso não fazia sentido para mim, até que alguém me disse uma frase que mudou tudo. Conhecimento não muda comportamento. O que muda comportamento é o que está programado dentro de você. Isso caiu como uma bomba na minha consciência, porque, até aquele momento, eu achava que só precisava aprender mais, quando, na verdade, eu precisava desaprender tudo o que foi instalado em mim sem minha permissão. Foi assim que descobri o que é um paradigma, um conjunto de crenças, hábitos e percepções que operam no piloto automático, no nível subconsciente. Ele dita como você reage, como pensa, como decide e como age. E principalmente limita o quanto você se permite crescer. Sabe aquele teto invisível que você nunca consegue ultrapassar? Aquele valor de renda que você sempre chega perto, mas nunca ultrapassa? Aquela situação que se repete na sua vida como um ciclo que nunca termina? Tudo isso é sintoma de um paradigma. Não é azar, não é falta de talento, é programação. O que me chocou foi perceber que esse paradigma começou a se formar antes mesmo de eu saber o que era dinheiro. Cresci ouvindo que era difícil, que as coisas eram escassas, que o mundo era duro. Vivíamos num ambiente de racionamento, guerra e crise. E tudo isso entrou no meu subconsciente como verdade absoluta. Ninguém falava isso por maldade. Era só o que os adultos sabiam. Mas foi assim que meu programa foi escrito, sem filtros, sem questionamentos. E é por isso que tantas pessoas vivem décadas com o mesmo padrão de vida, os mesmos tipos de relacionamento, os mesmos problemas recorrentes. Porque paradigmas são como trilhos de trem. Você pode mudar o vagão, a pintura, o motor, mas se o trilho é o mesmo, o destino será sempre igual. A única forma de mudar o destino é mudar os trilhos. E isso exige mais do que força de vontade. Exige reprogramação. Eu comecei essa mudança quando entendi que meu corpo era apenas um instrumento do que estava programado na minha mente. Foi aí que caiu a ficha. Meus resultados não eram determinados pelas minhas intenções conscientes, mas pelo que operava silenciosamente dentro de mim todos os dias. O jeito como eu usava meu tempo, como eu via o dinheiro, como interpretava as oportunidades, tudo isso era filtrado por um sistema invisível, e esse sistema precisava ser substituído. Agora, deixa eu te contar algo que quase ninguém fala. Mudar um paradigma não é fácil. É simples, mas não é fácil, porque ele vai resistir, vai gritar dentro de você. Vai te fazer duvidar, procrastinar, arrumar desculpas,
porque ele não quer sair, ele quer permanecer. E é por isso que tanta gente volta aos velhos padrões, mesmo depois de prometer a si mesma que agora vai. A boa notícia é que um novo paradigma pode ser instalado. Como? Pela repetição, pela emoção, pela visualização, pelas decisões consistentes. Não se trata de convencer o mundo, trata-se de convencer a si mesmo. Comece identificando qual padrão você deseja quebrar. Em seguida, escreva uma nova afirmação, algo que declare claramente como você quer viver, quem deseja ser e o que pretende conquistar. Repita isso. Sinta isso. Haja como se já fosse verdade, porque com o tempo, seu subconsciente vai aceitar esse novo código. Lembro de um caso que jamais esqueci. Uma senhora veio me procurar após uma palestra. Ela tinha 58 anos e trabalhava como secretária há mais de 30 anos. Sempre sonhou em abrir uma confeitaria, mas dizia que não era o perfil dela. Quando perguntei o porquê, ela respondeu: porque minha mãe dizia que isso era coisa de quem não estudou, e eu estudei para ter estabilidade. Veja bem, aquilo nem era uma crença dela. Era um paradigma herdado, implantado sem questionamento. Ela estava vivendo o paradigma da mãe, não o dela. Quando se deu conta disso, chorou. Aquilo libertou algo dentro dela. 3 meses depois, enviou-me uma mensagem com a foto da sua primeira encomenda vendida. Sabe o que isso prova? Que a mudança verdadeira começa quando você se permite questionar a programação que recebeu. Nem tudo o que lhe ensinaram é verdade. E, principalmente, nem tudo o que você acreditou sobre si mesmo é definitivo. Você pode ter vivido a vida inteira com um paradigma limitante, mas basta uma decisão firme, sustentada por ações repetidas, para plantar um novo. E quando o novo paradigma se estabelece, os resultados não apenas melhoram, eles se transformam. Porque agora você age em harmonia com o que deseja, não mais lutando contra si mesmo. E essa é a maior liberdade que você pode conquistar. Ser o engenheiro da sua própria mente, o autor do seu novo código, o construtor dos seus próprios trilhos. Porque, uma vez que você muda o que está dentro, tudo o que está fora começa a se reorganizar para refletir essa nova realidade. Uma das crenças mais destrutivas é a ideia de que não temos tempo. A maioria das pessoas diz isso como se fosse um fato absoluto. Eu queria fazer, mas não tenho tempo. Se eu tivesse mais tempo, eu estudaria. Quando sobrar tempo, vou cuidar de mim. E o que ninguém percebe é que isso é apenas mais uma forma que o paradigma usa para manter tudo como está. A verdade é que todos nós temos a mesma quantidade de tempo, 24 horas. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. A diferença não está no tempo, mas em como o usamos. E quem controla esse uso? O seu paradigma. Earl Nightingale, um dos homens mais produtivos que já conheci, me ensinou algo valioso. Ninguém gerencia o tempo. O que você gerencia é sua atividade dentro do tempo. Durante um café da manhã com ele, tudo ficou claro para mim. Perguntei: Earl, como você consegue gerenciar seu tempo com tanta maestria? Ele me olhou sério e respondeu: Bob, ninguém gerencia o tempo. Isso é besteira. O tempo é imutável. O que você pode e deve gerenciar é o que faz com ele. Isso virou minha cabeça de cabeça para baixo. Eu tentava encaixar minha vida em horários, métodos, listas intermináveis e ainda assim permanecia improdutivo, cansado e estagnado. Até perceber que o problema não era a agenda, era o meu paradigma. Era ele que determinava o que eu fazia nas primeiras horas do dia. Era ele que me dizia que tudo bem perder tempo com distrações, que o importante era parecer ocupado. E aqui está o ponto. Estar ocupado e ser produtivo são coisas completamente diferentes. A maioria das pessoas passa o dia ocupada. Mas ocupada fazendo o quê? Respondendo e-mails, resolvendo urgências dos outros, rolando a tela do celular sem perceber o que está vendo. E no fim do dia, a sensação é de exaustão e frustração. Isso acontece porque, sem perceber, a pessoa está presa a um uso automático do tempo. Um uso programado desde cedo. Talvez ela tenha crescido vendo os pais sempre correndo, sempre ocupados, sempre dizendo que não tinham tempo.
Isso vira a norma, isso vira identidade. E quando você tenta sair desse ciclo, se organizar e se priorizar, surge a culpa. Porque o paradigma diz: isso é egoísmo, você deveria estar fazendo algo útil. E o mais trágico é que estudar, pensar, planejar não parece útil para quem foi programado para correr o dia inteiro. O que mudou a minha vida foi quando estabeleci um novo hábito: acordar 1 hora mais cedo e usar essa hora para estudar. Não para trabalhar, não para resolver problemas, para estudar a mente. 1 hora por dia. Pode parecer pouco, mas no final de um ano, são 9 semanas de estudo. 9 semanas inteiras. É o equivalente a 2 meses de transformação profunda. E isso basta para reprogramar um paradigma antigo. Você já parou para pensar como seria sua vida se mudasse apenas isso? Só isso. A forma como você usa a primeira hora do dia. Porque é nessa primeira hora que sua mente está mais aberta, mais receptiva e menos sobrecarregada por estímulos externos. É nesse momento que você planta as sementes que vão determinar o tom do seu dia. E se você começar o dia correndo atrás do tempo, vai continuar correndo até o fim. Mas se começar com clareza, intenção e foco, tudo se reorganiza. Conheci um jovem que trabalhava em 2 empregos e dizia que não conseguia estudar. Mas ele queria crescer, mudar de carreira. Desafiei-o a acordar 1 hora mais cedo durante 30 dias e usar essa hora para estudar um único assunto. Ele resistiu. Disse que era impossível, que dormia tarde e estava cansado. Mas tentou. E no 20º dia, me mandou uma mensagem dizendo que algo dentro dele tinha mudado. Não era só o que ele estava aprendendo, mas a sensação de estar no controle. Pela primeira vez, ele sentia que comandava o próprio tempo. 6 meses depois, largou um dos empregos e começou a empreender. Esse é o poder de reorganizar o tempo. Quando você toma posse das suas horas, toma posse da sua vida. E não se engane, o paradigma antigo vai tentar sabotar isso. Vai dizer que você precisa dormir mais, que pode começar na próxima semana, que hoje não é um bom dia. Mas isso não é verdade. É só a programação antiga tentando sobreviver. E veja, a ciência já comprovou que nosso cérebro se adapta rápido a novos padrões de comportamento. O que hoje parece difícil, amanhã vira rotina. E o que era desconfortável passa a ser necessário. O segredo está na persistência. Se você repetir a nova prática por tempo suficiente, ela se torna automática. E o que antes te prendia, agora te impulsiona. A forma como você usa seu tempo reflete diretamente sua autoimagem. Pessoas que se veem como valiosas, como criadoras do próprio destino, não desperdiçam tempo. Elas o protegem, dizem não com facilidade, priorizam o que constrói, não o que distrai. Você não precisa de mais horas, precisa de um novo paradigma sobre como usá-las, porque, no fim das contas, o tempo não passa mais rápido para ninguém. Ele passa igual para todos. A pergunta é: o que você está construindo enquanto ele passa? Porque daqui a 1 ano, você vai olhar para trás e se perguntar: o que eu fiz com aquelas 24 horas que recebia todo dia? Que a resposta não seja: tentei apenas sobreviver, mas construí a vida que queria. Tudo começa com 1 hora, uma decisão, e a coragem de sair do automático. Existe um momento na jornada em que você percebe que, por mais que estude, planeje e organize, se não mudar a forma como se vê e como sente a vida que deseja, nada realmente se transforma. E é aí que entra uma das faculdades mais subestimadas da mente, a imaginação. A maioria das pessoas associa a imaginação à fantasia. Acham que é coisa de criança, inútil, sem aplicação prática. Mas não percebem que tudo o que existe no mundo físico foi, primeiro, uma imagem mental. Cada prédio, cada ponte, cada empresa, cada invenção, nasceu na mente de alguém. Tudo começa no invisível. E isso vale para a sua vida também. Você não vai viver algo que antes não sentiu como real na imaginação. O subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginado com emoção. Ele não pergunta se é verdade, apenas aceita. E é por isso que tanta gente vive repetindo experiências ruins. Porque continuam alimentando imagens mentais de escassez, fracasso e rejeição.
A mente repete aquilo que foi plantado e regado. Sem perceber, a pessoa imagina todos os dias o que não quer viver. Quando comecei a usar a imaginação de forma consciente, tudo mudou. Lembro de um momento marcante na minha vida, quando já ganhava bastante dinheiro com minha empresa de limpeza. Tinha expandido para várias cidades, inclusive Londres. Estava hospedado perto do London Hilton, na Park Lane, e frequentava o clube mais caro da cidade, o Playboy Club. Eu ganhava e perdia dinheiro ali com a mesma facilidade que respirava. Parecia liberdade. Mas, de repente, numa noite sozinho, perguntei a mim mesmo: como foi que cheguei aqui? E aí percebi algo profundo. Eu tinha mudado minha renda, minha aparência, meu status, mas minha autoimagem continuava a mesma de antes. Eu usava meu dinheiro como alguém que tem medo de perdê-lo. Porque, lá no fundo, eu ainda não me via como alguém que merecesse aquela vida. Eu imaginava o sucesso material, mas não havia visualizado a identidade que o sustentava. Isso me ensinou que a imaginação precisa ser completa. Não basta apenas visualizar o carro novo, a casa dos sonhos ou o dinheiro na conta. É preciso se enxergar como aquela pessoa, sentir-se vivendo aquela realidade, reagir emocionalmente como se já fosse verdade. E aí está o grande desafio. A mente vai resistir. Vai dizer que é mentira, que é exagero, que não é você. Mas isso é apenas o paradigma antigo tentando te proteger do desconhecido. Porque o novo, mesmo sendo melhor, assusta, é desconfortável, exige coragem emocional. Há uma pesquisa muito interessante, feita por psicólogos cognitivos da Universidade de Harvard, que mostrou que o cérebro ativa quase as mesmas áreas quando imaginamos intensamente uma experiência, quanto quando a vivemos de fato. Isso significa que, ao se imaginar agindo, sentindo e reagindo como uma nova versão de si mesmo, você está literalmente treinando o seu cérebro para aceitar aquela realidade como familiar. E o que é familiar, o seu sistema nervoso começa a buscar. Suas decisões mudam, suas ações se alinham, as oportunidades surgem porque você começa a reconhecê-las. E aqui está o que muitas pessoas não percebem. Você não atrai o que quer, você atrai o que vibra, e sua vibração é determinada pela emoção que você mantém viva. Se você passa o dia preocupado, com medo, revivendo derrotas do passado, é isso que você está comunicando ao universo e ao seu subconsciente. Mas quando você decide, todos os dias, separar um tempo para construir a imagem da vida que deseja e vive essa imagem com emoção, como se já estivesse lá, como se já fosse sua, então você começa a alterar a frequência na qual opera. Foi exatamente isso que Mike, uma pessoa que trabalha comigo, fez. Ela entrou na minha empresa como babá, sem experiência em negócios, mas todos os dias, sem falhar, ela escrevia e visualizava a vida que queria viver. E não apenas o que queria ter, mas quem queria ser. Com o tempo, seu comportamento mudou. A maneira como falava, como se portava, como tomava decisões. Hoje, ela é diretora de marketing e diretora de operações da minha empresa. Não porque teve sorte, mas porque imaginou com tanta força por tanto tempo que seu subconsciente não teve escolha a não ser aceitar. Você pode fazer o mesmo. E eu sei que, talvez agora, isso pareça difícil. Talvez sua mente diga que você está sonhando alto demais, que isso não é para você, que a realidade é outra. Mas a única maneira de mudar essa realidade é imaginar outra. Porque ninguém constrói o que não consegue ver. E se você não consegue nem imaginar a vida que deseja, como espera vivê-la? Reserve 10 minutos por dia. Feche os olhos. Respire fundo. Imagine com detalhes. Veja as cores, ouça os sons, sinta as emoções. Imagine-se acordando naquele lugar, convivendo com aquelas pessoas, exercendo aquela função, movimentando aquele dinheiro. Imagine como se estivesse lá. E faça isso com tanto realismo que seu corpo reaja. Arrepio, sorriso, lágrima. Isso é sinal de que você acessou o nível certo, o nível onde tudo começa. E então continue, mesmo quando parecer tolo, mesmo quando não vir resultados imediatos.
A semente não brota no dia seguinte, mas ela cresce em silêncio. E quando romper a terra, já terá raízes tão profundas que nada poderá arrancá-la. Sua imaginação é seu canteiro. Use-a, molde-a, acredite nela. Porque tudo o que você quer já existe. Está esperando por você, dentro de você. A coisa mais poderosa que você pode tirar desse vídeo é simples, mas transformadora. Decidir com clareza o que você quer. Não importa onde você esteja agora, nem o que aconteceu com você até aqui. Se você não tomar uma decisão firme e consciente sobre o que deseja, o mundo continuará decidindo por você. E acredite, viver sem direção é o caminho mais certo para viver no piloto automático, repetindo o mesmo ciclo dia após dia. O que muda tudo é a decisão. Uma decisão clara, acompanhada de repetição e sentimento, começa a reprogramar o seu paradigma. E quando isso acontece, o impossível começa a parecer lógico. Os sonhos começam a parecer alcançáveis. E você começa, de fato, a construir uma nova realidade. Agora, se isso fez sentido para você, e eu tenho certeza que algo dentro de você foi tocado, então não pare por aqui. O próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela vai te ajudar a subir mais um degrau. Ele vai expandir ainda mais a sua percepção e te colocar mais perto de se tornar 1% melhor do que você é agora. E 1% por dia, meu amigo, muda tudo. Obrigado por me acompanhar até aqui. Te espero no próximo vídeo. Vamos seguir juntos nessa jornada.